Oi pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente acessa a Web of Science. 2 vídeos atrás, mais ou menos, eu expliquei para vocês como é que a gente acessa a Scopus. Ah, Patrick, tu só vai falar desses dois? Até o momento sim, são as duas bases que eu mais utilizo para fazer algumas consultas, encontrar alguns artigos, além do Google Acadêmico. Só que o Google Acadêmico, embora ele seja mais rápido, nem sempre a gente encontra artigos com tanta qualidade quanto a Scopus e o Web of Science. Elas geralmente são bem utilizadas assim, nessa área, de fazer pesquisas e tudo mais. Mas, vamos lá. Tô vindo aqui. Antes de tudo, eu gostaria que vocês entrassem nesse site aqui para dar uma olhada se vocês têm acesso a Scopus e também ao Web of Science no caso desse vídeo aqui, né? Por que eu estou pedindo isso? Tem algumas instituições que provavelmente não terão acesso. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou pesquisar, dei um Ctrl F, encontrei aqui minha instituição onde eu sou vinculado. E aí eu sei que eu vou conseguir ter acesso. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Feito isto, vocês viram, eu tenho acesso e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês o método mais simples de fazer esse acesso. Tem também pelo VPN, mas eu vou focar aqui mais utilizando apenas o navegador. Eu estou na aba anônima para a gente poder utilizar e ver como a gente faria como se fosse a primeira vez. Então, pesquisem em periódicos CAPES, clique no primeiro, geralmente é o primeiro, mas avaliem se é de fato esse link aqui, tá? E aí vou fechar aqui, porque já tem um aberto, a gente encontra o portal de periódicos da CAPES. Como eu sei que eu tenho acesso aqui à UFSC, por meio da UFSC, eu vou vir aqui e vou entrar, fazer o meu login, que eu faço o login normalmente em algumas plataformas da UFSC, para poder ter acesso ao Web of Science. Porque se você vier aqui direto e pesquisar Web of Science, vai aparecer sim a base, é essa aqui, tá? Web of Science em coleção principal. Quando eu for em ver no editor, ele vai pedir para eu fazer login, porque eu não estou logado com a minha instituição. E se eu fizer esse login aqui, provavelmente eu vou estar limitado, porque esse vínculo aqui da CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada, ela tem dinheiro aí envolvido, porque tem que pagar essas bases aqui para a gente acessar, tá? Não é assim de graça. Então valorizem até mesmo isso aqui, porque se não me falha a memória, é um preço relativamente alto para ter esses acessos. Mas então vamos lá, viram que eu não consegui acessar direto a Web of Science utilizando essa forma aqui. Então, no canto superior esquerdo, vocês vão ver aqui esse nomezinho aqui, acesso CAF. E aí vocês coloquem a instituição de vocês. No caso o meu é UFSC, que vocês podem colocar a sigla de vocês, a sigla da universidade. E a gente vai fazer o login. Então, basicamente, você vai vir aqui e vai fazer o login tradicional. Clica em entrar. E tá aqui. Agora, vocês vejam que aqui está diferente, né? Você está acessando esse portal por UFSC, que no caso é a Universidade Federal que eu estou vinculado, tá bom? Patrick, antes eu estava vinculado, eu queria só dar uma olhada, será que vai dar certo? Eu já vi casos que, embora a gente saia de uma instituição, a gente consegue sim ainda ter o acesso, mas não custa nada tentar, né? Então vamos vir aqui, Web of Science, fazer a pesquisa direto mesmo. E aí vocês vão ver que vai ter dois nomezinhos que pode confundir vocês. Primeiro é esse aqui, que fala Web of Science, mas a gente não quer esse aqui. Por quê? Porque essa base aqui é focada apenas no índice de citações. O que a gente quer é, de fato, ter acesso a toda a coleção da Web of Science. Então a gente vai clicar nesse. Se a gente clicar aqui com o scroll do mouse, ele vai abrir essa página aqui. Se você quiser ir direto, você clica em ver no editor e aí você vai direto para o site. Então ele está carregando, ele está
esse tempinho que ele leva para carregar é justamente para verificar de onde você está acessando, tá? E vejam que o layout é diferente, né? Aqui a gente já tem um mecanismo de busca, a gente já tem algumas coisinhas diferentes, tudo mais, tá? Mas enfim, isso quer dizer, se você entra nessa plataforma aqui, que você tem acesso sim ao Web of Science, tá bom? Então, mostrando aqui a primeira plataforma, a gente tem aqui lista marcadas, histórico, perfil do pesquisador e algumas pesquisas salvas. Eu vou até fazer um vídeo posteriormente sobre isso aqui, porque é muito bom, quebra um galho para você se manter atualizado em relação a determinada área. Mas eu não vou me postergar isso, mas eu recomendo que quando vocês entrem aqui, vocês façam um registro com o e-mail da instituição de vocês, tá? Façam um registro se vocês não fizeram, porque vocês só vão conseguir utilizar algumas ferramentas como essa aqui do alerta, fazendo esse registro, tá bom? O meu foco aqui vai ser nos documentos, tá? Embora a gente tenha referências citadas, a gente vai ter também a estrutura, enfim, e também como pesquisar os pesquisadores, mas o foco aqui vai ser os documentos. Então vamos lá. Primeiro, nessa partezinha aqui você vai ver vários tópicos que vocês podem fazer alguma pesquisa mais direta, mais assertiva. Por exemplo, eu só tenho um DOI. Já a pesquisa direto DOI. Eu queria saber um pouco mais os autores. Eu tenho um autor que eu queria ver os artigos. Você consegue também ver os autores. Geralmente eu coloco todos os campos, ou quando eu quero ser muito mais assertivo, eu coloco o título aqui, adiciono uma linha, coloco aqui também título do artigo. Cadê? Título aqui. Perdão. Título não. Título eu já coloquei. Resumo e também palavras-chave. Ok, tá. E eu coloco um ou aqui. Por que eu coloco um ou aqui, né? Vamos lá, vamos explicar um pouco. Antes disso, eu quero dizer para vocês que eu tenho um curso, tá? Mostrando como é que a gente faz essas pesquisas, como é que a gente faz uma revisão sistemática. Eu tenho um método relativamente simples que a gente consegue absorver bastante informação de uma determinada área aplicando esses métodos, tá? E eu vou mostrar um pouco, no final do vídeo, um pouco sobre isso, mostrar para vocês o site que eu estou desenvolvendo para auxiliar não só na área de análise de dados e mercado propriamente dita, mas também em pesquisas acadêmicas. Voltando, pessoal, título, resumo, palavra-chave. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu estou estudando agora no doutorado, vou colocar aqui. E eu vou mostrar aqui que a gente consegue já fazer a pesquisa. Beleza, 1581 resultado. Eu só fiz a pesquisa aqui só para vocês verem um pouco como é que funciona, tá? Deixa eu ver se está tudo ok, tá tudo ok. O que acontece? Quando eu coloco aqui um end, aqui, eu quero que obrigatoriamente tenha no título segmentação de mercado e no resumo tenha segmentação de mercado também, ou na palavra-chave tenha segmentação de mercado. Eu acho que aqui, vamos olhar, só tem essa opção, porque na Scopus é um pouco diferente. Então, tá, eu venho aqui, o que é que isso quer dizer quando a gente coloca um i ou um ou um not também? Esse aqui é obrigatório, esse aqui é obrigatório. Ou esse aqui é obrigatório. Então, esse ou esse, tanto faz. Eu posso colocar aqui, eu vou colocar aqui comportamento do consumidor para ficar um pouco mais claro, tá? Tem que ser em inglês, Patrick? Sim, tem que ser em inglês, porque essas bases são internacionais. E aí você encontra mais artigos quando pesquisa em inglês. Ou seja, vindo aqui, esse, como eu já falei, ele é obrigatório. Aqui não necessariamente precisa ter segmentação de mercado no resumo. Ele pode ter comportamento consumidor. E aí ele vai vir esse ou esse. Então, quando eu utilizo o ou, é porque pode vir um ou outro. Agora, quando eu utilizo o AND, obrigatoriamente tem que vir esse e tem que vir um desses dois, tá? Essa é um pouco a lógica dos conectores booleanos
que a gente utiliza aqui. Eu mudei aqui para comportamento do consumidor e aí vejam que aumentou um pouco aqui. Estava 1500, eu ampliei, né, aqui com ou e aí veio mais artigos. Beleza. Olha, se eu colocar um ou aqui, o que é que vai acontecer? Vai vir bem mais, porque eu estou ampliando a minha pesquisa, tá? Eu estou dizendo, ó, pode ter segmentação de mercado no título, pode ter no resumo, pode ter e pode ter comportamento do consumidor. Se eu colocar end nas duas buscas aqui, ó, vai vir um pouco menos, ou bem menos, né? Ou talvez nenhum. Olha, veio só 2 resultados, porque obrigatoriamente tem que ter segmentação de mercado no título, segmentação de mercado no resumo e tem que ter segmentação de mercado nesse campo aqui de Keyword Plus, tá? Então, por isso que veio tão pouco assim. Outra coisa também interessante que eu recomendo que vocês utilizem é os caracteres. Como assim? O que seriam esses caracteres? Eu vou pesquisar aqui só Consumer Behavior, Marketing Segmentation e vou deixar aqui também o Consumer Behavior. Vou deixar o ou, ok. 3016. Lembrando, se eu colocar o note aqui, ele basicamente está excluindo os artigos que tem esse resumo, olha. Então ele voltou aqui bem menos, tá? 547, é até um número legal para fazer uma revisão, por exemplo. Mas é porque eu basicamente tirei o comportamento do consumidor desse campo aqui. Ou seja, não vai vir algum artigo que tenha Consumer Behavior dentro desse campo. Isso aqui, pessoal, a gente tem que pensar muito em algumas estratégias para que a gente consiga encontrar trabalhos bem assertivos, bem diretos. Eu vejo que muitas pessoas passam muito tempo aqui, um pouco até mesmo perdidas, porque, putz, e agora? O que é que eu vou pesquisar? Como é que eu pesquiso e tal? O que eu recomendo para vocês é que leiam alguns artigos, tá, sobre a área e tudo mais, comecem a identificar algumas palavras-chave, e aí, a partir disso, vocês pensam em montar uma query, ou seja, uma consulta, bem assertiva, utilizando os conectores booleanos e esses caracteres que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O que é que significa essas aspas aqui? Quando eu coloco aspas, na verdade eu vou tirar esses 2 campos aqui, ok? Quando eu coloco essas aspas aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que obrigatoriamente vai ter que vir marketing, segmentation juntos, colados. Então, eu estou pesquisando aqui, veio 1260. Beleza, veio aqui 1260, ok. Por exemplo, eu vou tirar as aspas, market segmentation. Vamos ver se ele considera, entre aspas. Não considerou. O que é que isso quer dizer? Por que que veio mais? Porque não é necessariamente que o resultado, que os registros aqui venham marketing segmentation colado. Eu posso ter marketing bem aqui no começo e segmentation lá no final. Então, por que é importante utilizar essas aspas? Porque se eu quiser pesquisar segmentação de mercado mais assertiva, eu vou utilizar essas aspas. Ó, por exemplo, uma dica aqui, ó. Eu vou aqui no Google Acadêmico. Se a gente colocar aqui segmentação mercado eu estou utilizando meio que uma definição. Eu estou obrigando o Google Acadêmico a buscar um trecho exato sobre isso aqui, ó. Segmentação de mercado é um assunto central. Ah, Patrick, mas e aí? Para que isso? Vamos supor que você queira buscar definições. Geralmente, quando a gente tem definições, o é algo que está definindo algo, né? A segmentação de mercado comportamento do consumidor ou seja, o comportamento do consumidor é uma atividade que medeia, que estuda, é uma área, enfim. O que eu quero dizer é que a gente consegue encontrar melhor e até desenvolver mais rápido a nossa conceituação sobre um determinado tema. Comportamento do consumidor Viu? Aqui ele pega exatamente, se eu tirar esse ele vai vir mais e não necessariamente uma definição clara. E se eu colocar sem aspas, como eu falei aqui, pode ser que em algum
trabalho desse venha só comportamento em algum lugar e consumidor em outro. Mas realmente aqui comportamento do consumidor é algo bem claro assim de ver que ele é todo junto, né? Mas vamos testar aqui segmentação de mercado. Segmentação, ok, também vem. Mas, enfim, você acaba sendo mais assertivo se você fizer essa jogada aí com aspas, tá? Outra coisa, esse asterisco aqui. Vamos voltar aqui. Ok, deu 1809, né? Se eu colocar aqui aspas, vai vir menos, porque eu estou obrigando que venha colado. E se eu colocar esse asterisco aqui, o que é que vai acontecer? Ele aumentou um pouquinho mais. Por quê? Porque assim, quando a gente utiliza esse asterisco, ele significa que eu posso estar pesquisando marketing, vou colocar aqui em cima, tá? Marketing, uma coisa, marketing, outra coisa. Ou seja, ele vai buscar ramificações a partir desse marketing aqui, tá? E é isso que a gente, o motivo da gente utilizar essas coisas, esses caracteres, esses símbolos. Tem outras formas também, tá, de fazer uma busca mais avançada. Eu não vou entrar aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas basicamente vocês conseguem desenvolver de fato uma consulta bem complexa aqui, fazendo todo um jogo de conectores booleanos, período, autores, o que deve ter no resumo, enfim, vocês conseguem sim fazer algo assim bem legal. Mas vamos voltar aqui para a aba dos resultados que você pesquisa, né? No lado esquerdo a gente consegue ver alguns filtros, tá bom? Vou filtrar aqui esses dois, só para a gente dar uma olhada. Vou filtrar aqui os anos também. Vou deixar só... Tá bom aqui, ok, vou querer só artigo. Tá, vou refinar aqui. E aí a gente consegue sim ter uma coleta legal e tudo mais. Vou tirar aqui o ano, não quero o ano. Então aqui em cima tem como a gente limpar um pouco do filtro que a gente aplicou, tá? E aí a gente consegue ver o resumo. Se a gente clicar aqui em Show More, a gente consegue ver e selecionar alguns, se a gente quiser fazer uma leitura posteriormente mais profunda, né? Mas tudo bem. Além disso, o que a gente consegue fazer aqui é marcar uma lista, tá? Criar uma lista e fazer uma marcação. Outra coisa também é a exportação. A exportação, pessoal, a gente pode exportar com várias extensões, diferentes extensões. Geralmente eu utilizo o Excel, Biblitex, às vezes o RS aqui, tá? Vou exportar aqui porque eu vou trazer um exemplo aí para vocês. Se eu exportar, eu vou exportar em TXT, que é esse Plain Text File aqui. Eu posso selecionar só os 50 primeiros ou selecionar todos, tá? E aqui embaixo eu posso selecionar alguns conteúdos dos registros, autor, título, fonte, resumo, todos os registros, todos e ainda mais as referências. Eu vou colocar isso aqui. E aí eu vou, mas vejam que eu não posso mais do que 500, tá? De uma vez assim. Então, o que é que eu recomendo? Apareceu um registro, eu quero exportar mil registros. Então, você vai ter que exportar aqui de 1 a 500 e depois 501 a 1000, tá? Então, vou exportar aqui, só para vocês verem como é que funciona a exportação. E aí ele vai carregando e vai mostrando aqui a exportação. Vai perguntar onde é que eu quero salvar. Eu vou colocar aqui em downloads mesmo. Vou colocar aqui, posso colocar vou colocar aqui 2025, só para não ficar com o mesmo nome. E aí ele faz a exportação, tá? Beleza, vocês podem ver aqui que está a exportação bonitinha. Dito isto, a gente pode ver outras coisinhas legais que eu acho interessante que vocês saibam, que é a análise do resultado. Aqui é uma pré-bibliometria. A gente consegue ver quantitativamente algumas informações. Por exemplo, eu sei que tem 51 registros
que abrange aqui essa área mais de economia, 31 de gestão, 31 de negócios. E aí a gente consegue ter mais a distribuição em proporção. Enfim, a gente consegue ter uma visão melhor do que como essa área é pesquisada, tá? A gente pode mudar o tipo de gráfico também. E a gente pode mudar aqui o tipo de documento. Tá, ó. A maioria é artigo e tudo mais. Citações. Enfim, afiliações, a gente tem várias possibilidades de visualização, tá? Então, como eu falei, é uma pré-bibliometria. Só para a gente ter uma noção maior do que é que está acontecendo e tudo mais, tá? Opinião pessoal. Eu prefiro a Scopus, tá? Aqui eu já mostrei para vocês como é que funciona, como é que dá para fazer, tá? Já fiz aqui a exportação e tudo mais, mas pessoalmente eu prefiro a Scopus, mas é por conta de uma questão de utilização de API. A Scopus me dá com mais facilidade a utilização de API, atualizações, então eu consigo sim ter uma forma de automatizar alguns processos, alguns projetos mais rápido. Mas a Web of Science, ela consegue, pelo que eu estou percebendo ultimamente, ela está trazendo sim mais resultados, tá? Eu vou até limpar esses aqui, ó, para a gente dar uma olhada. 1293, eu vou vir aqui na Scopus, só para vocês verem questão de... Vamos ver se ele vai retornar o mesmo valor aqui. Porque eu acho que a Scopus está geralmente retornando menos, tá? Estou fazendo isso aqui rapidamente porque tem um vídeo meu sobre a Scopus, vocês podem aí ver posteriormente. Pesquisei 6.924. Ah não, perdão, aqui ele só quer no título 1573. Nesse, só porque eu tô fazendo um vídeo e geralmente os meus vídeos são ao vivo, ele veio mais. Mas geralmente, na minha experiência, eu sei que algumas pesquisas, algumas buscas, a Web of Science vem muito mais artigo do que na Scopus. Então, o que é que eu recomendo? Façam uma busca nas duas bases aí, também façam buscas no Google Acadêmico, façam buscas até mesmo aqui, a gente consegue... Só que aqui é mais brasileiro, você pode colocar mais em português, né? Você pode colocar a busca aqui e vai vir também alguns registros, ó, 366 resultados com periódicos. Se você for fazer uma revisão, se você for fazer uma bibliometria, lembrando que bibliometria está cada vez mais difícil de ter publicações, revisões estão sempre sendo mais aceitas pelas revistas, mas tem que ser uma boa revisão também. Não adianta uma bibliometria disfarçada com revisão. Mas eu recomendo que vocês façam sim essas buscas, pelo menos nessas duas, e talvez se quiserem ampliar, principalmente no Brasil, ou em outros países, buscar no Periódicos CAPES, no Google Acadêmico, Spell, Cielo, que é umas bases que eu conheço, enfim. Mas, lembrando, agora falando um pouco do curso, um pouco de propaganda. Bem, pessoal, eu estou desenvolvendo um site aqui, como eu falei para vocês, tá? E por que eu estou demorando tanto assim fazer os vídeos e tudo mais? Esse site aqui vou ter alguns projetos para vocês. Eu já tenho um curso de revisão, vai estar no link da descrição aqui. E aí vocês vão conseguir ver como fazer uma revisão, como fazer algo mais bem trabalhado, tanto com a Scopus e o Web of Science, como é que mescla essas duas bases, como é que analisa essas duas bases, como é que utiliza ferramentas para fazer essas duas bases, né, e tudo mais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês umas ferramentas que quem é assinante, tá vendo aqui o produto, né? Quem é assinante vai conseguir ter acesso. Eu tô
tentando otimizar a vida do pessoal que faz pesquisa, que analisa dados e tudo mais. E uma dessas coisas é a mesclagem dessas bases. Eu vi que a gente está cada vez mais com dificuldade putz, é um tempo a mais, é uma coisa a mais, e às vezes quando eu faço essas mesclagens eu tenho que buscar vídeo gringo e tudo mais. Então eu busquei automatizar isso aqui, tá? Então a gente vai, por exemplo, vou escolher aqui a Scopus, vou procurar uma base aqui que eu baixei recentemente da Scopus aqui, ó. A Scopus tem 13, essa aqui. Eu vou abrir o Web of Science, que eu baixei também. Lembrando que quando a gente faz revisão, vai utilizar bases distintas, a gente tem que utilizar o mesmo termo, né? Então, eu fiz a mesma busca aqui, eu acredito que foi segmentação de mercado aqui, segmentação de mercado aqui. E aí eu vou mesclar e gerar um Excel. E aí ele vai me retornar aqui quantos tem da Scopus, quantos tem da Web of Science, o total somado, os duplicados, e eu já tenho removido. Então eu posso baixar aqui o Excel, mais organizado para fazer uma análise. Eu vou vir aqui, eu vou baixar e vocês vão ver, olha, que a gente vai ter algumas informações legais. Outra coisa que eu ainda estou desenvolvendo, tá? Não vou dizer que está pronto, vocês até viram ali que está em prévia, mas é a análise com a inteligência artificial, para que a gente consiga já de cara ter uma visão relativamente profunda, mas não tanto, tá? Dessas duas bases que a gente está mesclando. Então, mostrar aqui para vocês o Excel como é que ficou. Eu busquei focar de fato numa estrutura que a gente consiga ler já de cara, fazer algumas análises, fazer algum filtro do que é que a gente quer analisar. Então, basicamente, ele vai ficar assim. E aqui é o resultado da análise com IA. Então, ele vai trazer um texto baseado somente na base mesclada, tá? Um pouco sobre tendências e tudo mais. Essa parte aqui, como eu falei, ela tá um pouco prévia, mas a ideia é essa, é trazer ferramentas que otimizem o processo de vocês. Feita a minha propaganda, quem ficou até aqui, obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma ideia de vídeo sobre essa área de pesquisa e também análise de dados, basta comentar aí. Deixe um seu like, porque aí eu vou saber se as pessoas estão gostando, não estão gostando. Dados são importantes para eu saber um pouco disso. E até o próximo vídeo.